Tudo começou no dia 16 de março de 2023 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lá, encontramos com o guia e um grupo de no total 41 pessoas. Pegamos o voo da British Airways e fomos fazer conexão no aeroporto de Londres. Tivemos as malas revistadas e depois de um tempo conseguimos seguir a viagem para o aeroporto do Cairo. Então, quando chegamos ao Cairo, fomos de ônibus até o Hotel Radisson Blu Hotel Cairo Heliópolis. Eu fiquei em um quarto sozinha e já era bem tarde, então só quis dormir. No dia seguinte, fomos visitar as pirâmides e eu entrei dentro da maior pirâmide, a pirâmide de Quéops. Andamos de camelo, que na verdade é dromedário, mas é comum chamá-los de camelôs, fomos ver a esfinge e depois fomos para a fábrica de papiro. Durante a noite, fizemos um cruzeiro no rio Nilo. Durante o cruzeiro no rio Nilo, teve um show de um homem rodando a roupa. Essa dança é conhecida como dança circular e é uma dança coletiva que tem como objetivo o incentivo à empatia, pertencimento e interação social. A prática corporal consiste em um grupo de diversas idades e estilos de vida que se juntam para realizar coreografias em círculo. Também teve um show de uma dançarina do ventre. A dança do ventre é uma atividade milenar registrada desde o Egito Antigo. Ela traz movimentos relacionados a danças para deuses da fertilidade, assim como de elementos da natureza. Acredita-se ainda que a dança do ventre era parte de um ritual que celebrava a vida e atraía a fertilidade para a mulher. Depois de voltar para o hotel e dormir, no dia seguinte fomos para a Mesquita Muhammad Ali. Conhecida como a Mesquita de Alabastro devido ao material que a recobre tanto por dentro quanto por fora, a Mesquita de Muhammad Ali se localiza no alto do Monte de Muqattam, no interior da cidadela de Saladino. A mesquita foi construída entre 1830 e 1857 sob a ordem de Muhammad Ali em memória de seu filho mais velho, falecido em 1816. Depois fomos para o novo Museu Egípcio. O mais novo museu do Egito é considerado o maior museu arqueológico do mundo. O museu é o lar para milhares de artefatos históricos incluindo os tesouros do menino rei Tutankhamon e foi construído nas proximidades das grandes pirâmides de Gizé. Estivemos em uma loja de perfume egípcio. Uma das lojas mais famosas, Royal Perfume, no Cairo. O Egito é conhecido por suas essências e dizem que os egípcios inventaram o perfume e que a arte de criar essências foi posteriormente levada e difundida pela França, que explorou bastante o país ao longo da história do mundo. Depois fomos para a Igreja da Sagrada Família no Egito. A igreja cristã copta, São Sérgio ou Abou Serga é uma das mais antigas do Egito. Teria sido construída sobre a gruta onde teria se refugiado a Sagrada Família, na sua fuga da Palestina para o Egito. No lado norte pode-se ter uma pequena visão da gruta, através de um vidro. Depois atravessamos o Canal de Suez. O Canal de Suez é uma abertura artificial que está localizada na Península do Sinai, no Egito, e permite a comunicação marítima entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Inaugurado em 17 de novembro de 1869, após 10 anos de construção, permite que navios viajem entre a Europa e a Ásia Meridional sem ter de navegar em torno da África, reduzindo assim a distância. Então paramos no caminho para almoçar em Abu Zenima, Janub Sina, Egito. Então chegamos em um hotel em Santa Catarina e só deixamos as nossas coisas lá porque subimos o Monte Sinai durante a noite. O Monte Sinai, também conhecido em hebraico como Monte Horebe ou em árabe como Jebel Musa, que significa Monte de Moisés, está situado no sul da Península do Sinai, no Egito. Esta região é considerada sagrada por 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. É um pico de granito com uma altitude de 2.285 metros onde, segundo a Bíblia e a tradição judaica, Moisés recebeu as tábuas da lei. Começamos a subida às 22 horas e chegamos ao topo às 3 da madrugada e estava a menos 3 graus Celsius. Na descida do Monte Sinai vimos o nascer do sol umas 5 horas. Depois foram para o ônibus em direção ao Mar Vermelho, que é o mar do Oceano Índico que está localizado entre a África e a Ásia, Península Arábica, e suas águas banham o Egito, entre outros países.
Localizado ao sul da Península do Sinai, o Mar Vermelho conta com mais de 2.200 quilômetros de comprimento e uma largura de mais de 300 quilômetros. Então paramos para almoçar na estrada e eu tomei o melhor sorvete de Israel. Depois chegamos no Dead Sea Resort e Spa, é um resort de 4 estrelas localizado no ponto mais baixo da Terra. É um resort familiar e disponibiliza piscinas exteriores com escorregas e um terraço com vista para o Mar Morto no meio da tarde e eu só queria descansar porque estava muito cansada de ter subido o Monte Sinai. Então só levantei umas 19 horas para ir jantar e depois dormir de novo. No dia seguinte de manhã, umas 6 horas e 30 minutos fui visitar o Mar Morto. O Mar Morto é um mar de água extremamente salgada localizado no Oriente Médio, mais precisamente na divisa dos territórios de Israel, Palestina e Jordânia. É conhecido por sua alta concentração de sal e minerais que proporcionam benefícios para a saúde e beleza. A alta salinidade do Mar Morto permite a flutuação de uma pessoa. Estava muito frio e só molhei o pé. Nós seguimos viagem às 8 horas para Cura. Cura é um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, a 1 milha da margem noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros de Jericó e a cerca de 22 quilômetros a leste de Jerusalém. É administrado pelo Parque Nacional de Cura, em Israel. No caminho tinha uma grande plantação de tamareiras. As tamareiras são árvores que produzem tâmaras, um fruto muito apreciado no Oriente Médio e em outras partes do mundo. Depois paramos no Monte das Tentações. O Monte das Tentações é uma montanha localizada na região da Judéia, perto da cidade de Jericó. Segundo a tradição cristã, foi neste local que Jesus foi tentado pelo diabo durante seus 40 dias de jejum no deserto. Depois fui batizada no Iardene, o local de batismo no Rio Jordão. Iardene é um local de batismo situado ao longo do Rio Jordão, na Galileia, Israel. É um lugar popular para peregrinos cristãos que desejam ser batizados nas águas do rio onde Jesus foi batizado por João Batista. Depois voltamos para o hotel em Tiberias. Tiberias é uma cidade israelense localizada na costa ocidental do Mar da Galileia. É um importante centro turístico devido à sua proximidade com o Mar da Galileia e à sua santidade religiosa para o judaísmo e o cristianismo. A cidade também serve como um centro industrial e comercial regional. Durante a noite fomos passear pelo centro da cidade e tomar um sorvete na Pizza Bella. No dia seguinte fomos visitar o Monte das Bem-aventuranças. O Monte das Bem-aventuranças, ou Monte das Beatitudes, está situado entre as cidades de Tábia e Cafarnaum. Segundo a tradição cristã, foi o local em que Jesus Cristo pregou aos seus seguidores o Sermão da Montanha e um dos locais escolhidos por ele para transmitir os seus ensinamentos ao povo. Atualmente o local abriga belos jardins e uma pequena igreja construída em 1938. Vimos o Mar da Galileia de cima do Monte das Bem-aventuranças. O Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, é um extenso lago de água doce localizado no distrito norte de Israel. É o maior lago do país e tem comprimento máximo de cerca de 19 km e largura máxima de cerca de 13 km, sendo que sua área total abrange 166,7 km². Depois seguimos para Capernaum. Capernaum é uma cidade bíblica que ficava na margem norte do Mar da Galileia, próxima de Betsaida, terra natal de Simão Pedro, e Corozaim. Depois navegamos no Mar da Galileia e hasteamos a bandeira do Brasil dentro do barco. Em seguida estivemos na Igreja do Casamento em Caná da Galileia. A Igreja do Casamento em Caná da Galileia é um local sagrado para os cristãos, pois é o local onde, segundo a Bíblia, Jesus realizou seu primeiro milagre, transformar água em vinho durante um casamento, capítulo 2, versículos 1 a 11 do Evangelho de João. Então fomos para Nazaré Village. É um museu a céu aberto em Nazaré, Israel, que reconstrói e reencena a vida na aldeia na Galileia no tempo de Jesus. É uma ótima maneira de aprender sobre a vida cotidiana e a cultura da época. A Basílica da Anunciação é uma igreja em Nazaré, Israel, que é considerada um dos monumentos mais importantes do mundo cristão. A igreja atual foi construída em 1969, mas evidências arqueológicas mostram que uma igreja já existia neste local desde pelo menos o século III depois de Cristo. A basílica foi construída sobre a gruta onde se acredita que Maria tenha vivido e o local da Anunciação, onde o arcanjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus à Virgem Maria.
É também considerado o local onde Jesus passou sua adolescência. Depois de visitar Nazaré, seguimos para Jerusalém e ficamos hospedados no Hotel Prima Park Jerusalém. Jerusalém é uma cidade rica em história e cultura, com muitas atrações turísticas para explorar. Genesis Land é um parque temático localizado no coração do deserto da Judéia, no caminho para o Mar Morto, na terra onde os patriarcas viveram. É um lugar mágico que permite aos visitantes experimentar a vida como era nos tempos bíblicos. Os visitantes são recebidos por Eliezer, servo de Abraão, e por uma caravana de camelôs que os leva até a tenda de Abraão, onde experimentam sua lendária hospitalidade. Você pode participar de oficinas como fazer pão pita e pastoreio, além de desfrutar de refeições e outras atividades. Abraão é uma figura importante na Bíblia e é considerado o pai das 3 principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é conhecido por sua fé em Deus e por sua hospitalidade. No Genesis Land, um ator interpreta Abraão e conta histórias sobre sua vida e época. Foi em Genesis Land que eu ganhei o certificado de condutora de camelo. Agora posso me gabar de ser uma condutora de camelo certificada pelo Abraão e mostrar a todos o meu certificado. Quem sabe, talvez eu possa até mesmo começar a dar aulas de condução de camelo para outras pessoas. Depois de visitar Genesis Land, seguimos para a Cidade Velha de Jerusalém. A Cidade Velha é uma área murada de 0,9 km² em Jerusalém Oriental e é tradicionalmente dividida em 4 bairros desiguais: o bairro muçulmano, o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro judeu. É o lar de vários locais de grande importância e santidade para as 3 principais religiões abraâmicas: o Monte do Templo e o Muro das Lamentações para o judaísmo, a Igreja do Santo Sepulcro para o cristianismo e a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa para o islamismo. Depois de visitar a Cidade Velha de Jerusalém, seguimos para o Monte Sião para visitar o cenáculo e a tumba do rei Davi. O cenáculo é um local histórico que é considerado o local da última ceia de Jesus com seus discípulos. É um local importante para os cristãos e é visitado por muitos peregrinos todos os anos. Depois de visitar o cenáculo e a tumba do rei Davi, seguimos para a Cidade Velha de Jerusalém para visitar o Jardim do Túmulo. O Jardim do Túmulo é um local sagrado para os cristãos, pois é considerado por alguns como o local da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. É um lugar tranquilo e pacífico, perfeito para oração e reflexão. Depois de visitar o Jardim do Túmulo, fomos para a Cidade Velha de Jerusalém para visitar Gólgota e o Santo Sepulcro. Gólgota é uma colina fora das muralhas da cidade de Jerusalém onde Jesus foi crucificado. É também conhecido como Calvário. Depois passamos pelo Muro das Lamentações em Jerusalém. O Muro das Lamentações é um local sagrado para os judeus e é o único remanescente do muro de contenção que cercava o Monte do Templo, o local dos primeiro e segundo templos de Jerusalém. É considerado um dos locais mais sagrados do judaísmo e é visitado por milhões de peregrinos todos os anos. Os visitantes costumam colocar pedidos de oração em pequenos pedaços de papel nas fendas do muro. É um lugar de grande importância histórica e religiosa. Na visita ao Muro das Lamentações em Jerusalém, eu tirei uma foto com 2 policiais de Israel. A Polícia de Israel é uma força profissional com cerca de 35 mil pessoas na folha de pagamento. Depois de visitar o Muro das Lamentações, fomos ver a Via Dolorosa. A Via Dolorosa é uma rua na Cidade Velha de Jerusalém que começa na Porta do Leão e termina na Igreja do Santo Sepulcro. De acordo com a tradição cristã, foi por este caminho que Jesus Cristo carregou a cruz. A rua possui 9 das 14 estações da cruz, com as 5 últimas estações localizadas dentro da Igreja do Santo Sepulcro. A Via Dolorosa é um lugar de grande importância para os cristãos e é visitada por milhares de peregrinos todos os anos. É um lugar de reflexão e oração, onde os visitantes podem seguir os passos de Jesus em seus últimos momentos. Depois de fazer a Via Dolorosa, voltamos para a cidade de Jerusalém e decidimos passear pelo centro da cidade durante a noite. Como era sábado, que é o dia de descanso semanal no judaísmo chamado de Shabat, muitos estabelecimentos estavam fechados. Mesmo assim, continuamos a caminhar pelo centro da cidade por mais de 1 hora. No dia seguinte, bem cedo, fomos até o Monte das Oliveiras. Lá, existe uma oliveira que é considerada uma das mais antigas do mundo. De acordo com algumas fontes, as oliveiras no Jardim de Getsêmani, aos pés do Monte das Oliveiras, têm pelo menos 900 anos de idade.
Estivemos na Basílica da Agonia, que fica no Jardim de Getsêmani. A Basílica da Agonia foi construída em 1924 no local tradicionalmente associado ao Jardim de Getsêmani e abriga uma seção de rocha identificada como o lugar onde Jesus orou sozinho no jardim na noite de sua prisão. Depois de atravessar a fronteira de Israel para a Palestina e esperar mais de 1 hora para passar, nós visitamos a Gruta da Natividade em Belém. Essa gruta é considerada o local onde Jesus nasceu e fica dentro da Basílica da Natividade. Entramos na Capela do Campo dos Pastores. Essa capela marca o lugar onde, segundo a tradição católica, os anjos anunciaram pela primeira vez o nascimento de Cristo aos pastores. A Capela do Campo dos Pastores foi construída pelos franciscanos em 1953 e foi projetada pelo arquiteto Antônio Barluzzi. Depois de visitar a Capela do Campo dos Pastores, fomos na Igreja da Natividade em Belém, na Palestina. Essa igreja é uma das mais antigas igrejas cristãs em existência e é considerada o local onde Jesus nasceu. A primeira igreja nesse local foi construída pelo imperador romano Constantino e sua mãe Santa Helena em 326 d.C. No dia seguinte, almoçamos no Ramada Resort e Spa Dead Sea. Esse resort está localizado entre as montanhas do Monte Nebo e o Rio Jordão e oferece a maior praia de areia privativa, 2 piscinas, várias lojas de alimentos e bebidas, um spa esplêndido e academia. Lá, eu tomei o café turco pela primeira vez e vi como ele é preparado. O café turco é preparado em um recipiente especial chamado sesve. O café é moído muito fino e misturado com água e açúcar, se desejado, no sesve. Em seguida, o sesve é colocado em fogo baixo e o café é aquecido lentamente até começar a espumar. O café é então servido em xícaras pequenas e deve ser deixado descansar por alguns minutos antes de beber para permitir que o pó de café se assente no fundo da xícara. Depois de almoçar no Ramada Resort e Spa Dead Sea e experimentar o café turco pela primeira vez, nós seguimos para Jericó. Jericó é uma cidade palestina localizada na Cisjordânia. É uma das cidades mais antigas do mundo e está localizada no Vale do Jordão, com o Rio Jordão a leste e Jerusalém a oeste. Arqueólogos descobriram os restos de mais de 20 assentamentos sucessivos em Jericó, o primeiro dos quais data de 11.000 anos atrás, 9.000 a.C. Depois de visitar Jericó, nós passamos pelo local de batismo de Jesus Cristo na Jordânia. Esse local é conhecido como Al-Magas e é um patrimônio mundial da Unesco localizado na margem leste do Rio Jordão. É considerado o local original do batismo de Jesus por João Batista e é venerado como tal desde pelo menos o período bizantino. Depois de caminhar até a fronteira entre Israel e Jordânia no Rio Jordão, nos hospedamos no Seven Roses Hotel. O Seven Roses Hotel é um hotel de luxo 4 estrelas localizado no centro do distrito financeiro de Amman e a apenas 5 minutos a pé do Shopping Cosmo. No dia seguinte, bem cedo, fomos andar pela cidade de Amman e passaram pelo Anfiteatro Romano de Amman. O anfiteatro é do século II com capacidade para 6.000 pessoas. É um marco famoso na capital jordaniana e remonta ao período romano, quando a cidade era conhecida como Filadélfia. Depois de visitar o Anfiteatro Romano de Amman, seguimos para o Monte Nebo. O Monte Nebo é uma montanha sagrada na Jordânia com quase 1.000 metros de altura. A base da montanha pode ser alcançada em 15 minutos de carro do centro de Madaba. Do topo da montanha, os visitantes podem ver o Mar Morto, Belém e até mesmo Jerusalém em um dia claro. O Monte Nebo é mencionado na Bíblia como o lugar onde Moisés foi concedido uma visão da terra prometida antes de sua morte. No topo do Monte Nebo, há um sítio arqueológico que inclui um memorial a Moisés e uma igreja bizantina com mosaicos impressionantes. Depois de visitar o Monte Nebo, almoçamos no Al-Akaya Restaurant. O Al-Akaya Restaurant é um restaurante localizado em Madaba que oferece uma seleção de deliciosos meses frios e quentes, sucos frescos, café tradicional e muito mais. Então visitamos a Igreja de São Jorge em Madaba. Essa igreja é famosa por abrigar o mapa de mosaico de Madaba, que é parte de um mosaico de chão na Igreja Bizantina de São Jorge em Madaba. O mapa de mosaico retrata parte do Oriente Médio e contém a mais antiga representação cartográfica original da Terra Santa e especialmente de Jerusalém. Ele data do século VI d.C. Na cidade de Madaba. Lá, perto da Igreja de São Jorge, eu tomei um delicioso café turco e eu gravei um vídeo do tiozinho do café. Öyle de çıkarttı. Vamos para o
ازعني يا ازعني. لا انا بجيب زيت. لا ازعني شو انا صغير يا زلمه تبعت لي اياها انا اجي لك اياها ونضيف لك اياها. انا اكبر من انا اكبر من ابوك يا زلمه. انا اكبر من ابوك جاي تودي الكاسه مع محمود. يقول لي 3 more يقول لي this the hot. 2 more another one. It's This- okay. يقول لي this. No, a little bit يقول more. لي yes this 3 more yeah this. No caminho para Petra, vimos um lindo pôr do sol. Petra é conhecida pelas suas lindas paisagens e é um lugar incrível para assistir ao sol se pôr. Naquela noite, resolvemos fazer o Petra by Night. É um espetáculo de luzes que ocorre depois que escurece em Petra. É conhecido como um espetáculo noturno mágico por viajantes de todo o mundo pelo belo ambiente iluminado com velas. O Petra by Night acontece todas as segundas, quartas e quintas-feiras da semana, começa às 20h30 no Centro de Visitantes de Petra e termina por volta das 22h30. Fomos até o Tesouro de Petra, também conhecido como Al-Kazne. É um dos monumentos mais famosos e icônicos de Petra. É um grande e ornamentado túmulo esculpido na face do penhasco de arenito e é uma das atrações turísticas mais populares da cidade antiga. Acredita-se que tenha sido construído no século I depois de Cristo, pelo rei Nabateu Aretas IV. Na manhã seguinte, visitamos Petra durante o dia. Petra é uma das mais incríveis cidades arqueológicas do mundo e é frequentemente chamada de uma das novas 7 maravilhas do mundo. Foi construída pelos nabateus, um grupo árabe nômade que vivia na região. Petra está localizada no que é hoje o sul da Jordânia, ao lado da montanha de Jabal Almada, não muito longe do Mar Morto. Na frente do Tesouro de Petra, tirei uma foto com um beduíno original. Os beduínos são descendentes de uma tribo nômade chamada Nabateu. Eles são mencionados na Bíblia como pessoas de Canaã. Eles viveram em Petra desde tempos pré-históricos e são descendentes das pessoas que esculpiram essas magníficas estruturas nas laterais das montanhas conhecidas como Petra. Nossa viagem à Terra Santa terminou em Petra e pegamos um avião da Jordânia para Londres. Chegando lá de manhã, decidimos fazer um tour em Londres e almoçamos no restaurante Bela Itália antes de pegar o avião de conexão à noite. No restaurante Bela Itália, comemos bruschetta e macarrão à bolonhesa. Depois do almoço, visitamos a London Eye, uma roda gigante de observação na margem sul do rio Thames em Londres. É a roda gigante de observação mais alta da Europa e a atração turística paga mais popular do Reino Unido, com mais de 3 milhões de visitantes anualmente. Depois da London Eye, passamos na frente do Big Ben. Big Ben é o nome de um grande sino instalado na torre noroeste do Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico, localizado em Londres. O nome oficial da torre em que o Big Ben está localizado era originalmente Clock Tower, mas ela foi renomeada como Elizabeth Tower em 2012 para marcar o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. Depois do Big Ben, paramos na frente da Westminster Abbey. A Abadia de Westminster é uma igreja real que oferece serviços diários para todos e é um patrimônio mundial com mais de 1000 anos de história. É a igreja da coroação desde 1066 e é o local de descanso de mais de 3.000 grandes britânicos. Finalizamos o tour no Palácio de Buckingham. O Palácio de Buckingham é a residência real de Londres e a sede administrativa do monarca do Reino Unido. Localizado na cidade de Westminster, o palácio é frequentemente o centro de ocasiões de Estado e hospitalidade real. Tem sido um ponto focal para o povo britânico em momentos de comemoração e luto nacional. Então, no fim da tarde, fomos para o aeroporto de Londres e pegamos o avião para o Brasil. O tempo de voo de Londres para São Paulo é de aproximadamente 12 horas e 16 minutos. Na chegada ao aeroporto de Guarulhos, vi o nascer do sol. E assim, com o nascer do sol no aeroporto de Guarulhos, nossas férias de 2023 para a Terra Santa chegaram ao fim. Foram dias incríveis, repletos de aventuras e descobertas.
Visitamos lugares históricos e sagrados, conhecemos pessoas maravilhosas e experimentamos comidas deliciosas. Essa viagem ficará para sempre em nossas memórias e em nossos corações. Até a próxima aventura!